Boa tarde a todos. É um grande prazer tê-los aqui nessa última tarde de eventos em comemoração do Dia do Bibliotecário aqui no Senado Federal. Lembrando que as comemorações, ou seja, workshops, aulas, seminários, permanecem acontecendo em outros locais do Distrito Federal até o dia 29/3. Quem tiver interesse, se inscrever ou saber mais sobre os eventos, pedimos que entrem no nosso hot site do seminário. Eu gostaria de chamar, não é, aqui à mesa nossa colega bibliotecária, Alessandra da Silva, que é analista de gestão da informação na Embrapa, aqui no Distrito Federal, e que vem compartilhar conosco sua experiência. Alessandra, por favor. Como bibliotecária que atuou por mais de 25 anos na área de processamento técnico, eu tenho certeza que hoje ela vai poder compartilhar experiências muito relevantes, não é, e que poderão trazer muita luz a atividades que certamente, em algum momento de nossas carreiras, infelizmente, vamos precisar passar por elas. Obrigada, Alessandra. Colegas, boa tarde. Eu inicio agradecendo a oportunidade de estar com vocês, de partilhar essa experiência da Embrapa. Acredito que hoje a gente vai fazer um trabalho muito mais de diálogo do que apenas de exposição. Eu queria aproveitar também e agradecer às instituições que organizaram essa semana. A gente está com uma semana tão bonita, ontem tivemos um jantar tão gostoso de participar, né, para aqueles que estiveram presentes. Eu agradeço à IFLA, a Seção América Latina e Caribe, às equipes das bibliotecas do Senado e da Câmara, que têm feito um trabalho tão especial para todos nós. Também agradeço e parabenizo a IBICT pelos 65 anos e todas as instituições que apoiaram, de maneira especial, o Conselho Regional da Primeira Região de Biblioteconomia e também a nossa Associação de Bibliotecários do Distrito Federal. Eu acredito que é uma oportunidade interessante a gente ter esse tipo de evento e também participarmos sempre que possível, ok? E, de maneira geral, a todos nós, é importante que a gente também repense a nossa atuação enquanto profissionais da informação bibliotecários. Então, eu trouxe um trechinho, talvez esteja pequeno para vocês. Eu, por exemplo, nem vou me atrever a ler na projeção. Vou usar o meu micro, que fica mais fácil. Mas eu trouxe um trechinho que tem a ver tanto com a nossa atuação quanto com o Dia do Bibliotecário. Esse excerto ele foi apresentado no 2º Congresso Mundial de Biblioteconomia e Bibliografia, pelo Ortega y Gasset, em 1935. O livro foi publicado em 2006 pela Briquet de Lemos, o professor Briquet de Lemos fez a tradução, e ele é bem interessante, porque o trecho que antecede, Ortega y Gasset fala da questão do ofício, de como um homem pode exercer o seu ofício, e que nesse exercício ele pode fazê-lo tanto para si, em nível de satisfação, quanto pensando na repercussão social. E aí ele nos coloca, se na casa onde vive um homem, com muitas outras pessoas, e rompe um incêndio, ele pode, do seu ponto de vista pessoal, que talvez seja de extremo desespero, não tentar apagá-lo e comprazer-se com a ideia de que seu corpo logo virará cinzas. Mas se por acaso sobreviver e constar que poderia ter apagado o fogo que custou tantas vidas, a sociedade o punirá, porque não fez o que socialmente, isto é, por necessidade coletiva e não individual, deveria ter feito. As profissões, portanto, representam para quem as exerce trabalhos desse tipo. Como o incêndio, são urgências a que é ineludível acudir e que a situação social nos apresenta, queiramos ou não. Por isso se chamam ofícios. É interessante pensar que essa fala do Ortega y Gasset foi um discurso, missão do bibliotecário. E ela tem muito a ver com o nosso trabalho,
parabenizo a todos que aqui estão, que são bibliotecários, nesse nosso ofício, e tem muito a ver também com a avaliação e seleção dos acervos, porque muitas vezes a gente acredita que aquele item ele não nos será importante naquele momento. E pensando em uma rede, um sistema de bibliotecas, mais ainda, que é o contexto que eu vou apresentar a vocês em relação à Embrapa. A gente não pode tomar a decisão do incêndio pensando só no nosso espaço. Nós temos que tomar essa decisão pensando no contexto, em relação a toda a sociedade a qual nós atendemos. Por isso eu coloquei esse excerto aqui e também para compartilhar a nossa alegria do dia 12 já passado, né? Agradeço também esse trabalho que nós fizemos, o resultado de um grupo temporário composto por integrantes de 19 unidades da Embrapa. Então, eu menciono os nomes aqui e começo agradecendo. Acredito que isso é interessante, porque o que a gente vai descrever aqui agora foi um trabalho colaborativo feito com integrantes de várias unidades da Embrapa. Então, se não fosse feito dessa forma, talvez houvesse o entendimento de ser algo impositivo proposto pela coordenação do sistema para as unidades. E a ideia que a gente teve é que não. Cada biblioteca tem a sua peculiaridade, as peculiaridades de seu acervo, então era importante que nós conseguíssemos a participação de colegas das diferentes unidades para trazer um documento que fosse de ordem prática e não apenas de ordem teórica. Então, muito obrigada aos colegas. Vou falar com vocês hoje sobre o que é a avaliação. Até conversando com uma das colegas antes da apresentação, eu percebi que a avaliação que ela almejava, que ela tem trabalhado mais, é em outro aspecto. Então, a gente vai determinar qual que é a avaliação que nós tratamos no documento, a importância de avaliar, trazendo também para o contexto das bibliotecas da Embrapa, a contextualização do processo na empresa, quais foram os normativos que nos orientaram, os mapas e as políticas e as tipologias documentais que foram construídos, os critérios e, por fim, as recomendações. Então, o que é a avaliação e seleção de acervos? O que é isso que a gente está tratando? Ela é um processo que ele é fundamental para o crescimento da biblioteca, para a manutenção do ambiente, para a adequação de suas coleções às necessidades de informação, porque não significa que aquilo que foi adquirido num dado período venha a ser importante, venha a ser relevante à manutenção no momento. Esse tipo de crítica, muitas vezes, é apresentado às equipes das bibliotecas. O acervo, qual que é a atualidade desse acervo? Esse acervo é obsoleto? Esse acervo ainda é utilizado? Então, assim, o processo de avaliação, conforme a gente vai ver, ele age não só no sentido de reparar esse espaço, mas também de fazer um diagnóstico dos acervos, que eu não tenho como avaliar uma coleção sem simultaneamente diagnosticar aquilo que ela possui. Então, nós temos 3 tipos principais de avaliação, de processos de avaliação e seleção de acervos. Temos os materiais a serem adquiridos pela biblioteca por meio de compra, é uma seleção prévia, na qual a triagem é feita de acordo com as necessidades do centro. Temos novos materiais que chegam na biblioteca, seja por doação ou seja por permuta, não estão nos sistemas de informação e é feita a avaliação item por item, se ele deve ou não entrar no acervo da biblioteca. E temos os materiais que já compõem o acervo da biblioteca. O que significa? São materiais que já existem, independentemente da origem, se foi feito por compra, doação ou permuta, e também estão registrados no sistema de informação da biblioteca com número de ID. O que ocorre? Qual que é o foco desse processo que nós estamos fazendo na Embrapa? O foco é esse terceiro, que está errado 2, mas é o 3, esse terceiro aqui que nós vemos, os materiais que já compõem o acervo da biblioteca. É esse o foco da avaliação e seleção que nós estamos em processo. E por que avaliar essas coleções? A avaliação, conforme nós sabemos, ela é fundamental para o desenvolvimento, para a adequação e também para a atuação dos profissionais. Quando a gente avalia, num momento que a gente é tão questionado em relação a custos, a tendência é que você tenha um diagnóstico do seu acervo,
que é por meio desse diagnóstico você faça a transferência, desfazimento de publicações que não sejam mais de interesse, de mantê-las na biblioteca, e isso implica redução de custos a médio e longo prazo. Por quê? Você vai ter um custo menor para a manutenção daquela coleção, para a higienização, para os recursos, outros recursos materiais relacionados a ela. Nós também apontamos que é uma forma de possibilitar ao profissional ampliar sua atuação em outras áreas, uma vez que ele não vai demandar tanto tempo trabalhando com aquela coleção. A gente também colocou que resulta nos documentos físicos. Isso não é uma obrigatoriedade, mas tende a ser uma consequência, porque se eu parto de um universo inicial X de documentos e vou avaliá-los, tende a reduzir a quantidade desses documentos. Contudo, é interessante a gente notar que essa atividade, a partir da contextualização da Embrapa, vocês vão ter uma visão melhor disso, ela vai ser realizada em todas as bibliotecas simultaneamente. Então, não necessariamente a gente está pensando em uma biblioteca, mas no contexto das bibliotecas da Embrapa que procuram atender às necessidades de pesquisa agropecuária de uma instituição. Então, ou seja, pode ser que uma biblioteca possua um documento que, na realidade daquela unidade, já não seja importante, mas que para outra venha a ser. Então, o que a gente considera aqui como redução pode ser, em alguns casos, que também implique aumento, uma vez que há essa possibilidade de transferência de itens. Em contrapartida, uma das principais consequências é que, com o processo de avaliação e seleção, nós eliminamos duplicações, obras obsoletas, mas a gente procura manter documentos que são fundamentais e importantes para as atividades de pesquisa e para a memória técnica. Por que a gente consegue isso? A gente consegue isso por meio de critérios técnicos objetivos, observando os normativos, a legislação e que atendam à realidade das unidades. Ainda em relação a isso, é muito importante a gente observar que as bibliotecas, no caso da Embrapa, que eu acredito que seja da maioria das instituições aqui, elas existem desde a criação da instituição. Então, a gente tem hoje que os acervos das bibliotecas da Embrapa, eles correspondem a um patrimônio que foi acumulado ao longo dos quase 46 anos de existência da empresa, e até mesmo anterior, porque algumas unidades basearam-se em centros de pesquisa, em institutos que existiam antes da criação da Embrapa, e herdaram as suas bibliotecas. Com isso, a gente tem um acervo muito grande, com a importância muito grande, tanto histórica quanto em nível de memória técnica, e que é necessária a manutenção. A gente até citou no relatório que nós fizemos a importância de salvaguardar, pensando que esses acervos eles são fundamentais para a memória da agricultura brasileira e também para a continuidade das pesquisas, o caso do nosso Museu Nacional, porque um documento, a perda de um item informacional, ela é irreparável. Nós vimos que alguns objetos que o museu possuía já estavam digitalizados, já estavam disponíveis, mas ainda assim, o acesso que você tem a um item na internet é muito diferenciado a depender do objeto que você vai ter presencialmente. Então, por isso dessa importância de explicitar essa importância para os gestores da instituição, que perdas em nível de documentos, perdas informacionais, elas são quase que irreparáveis. Digitalização não é algo que se possa dizer que ela vá ela vai cumprir a missão de um item impresso físico. E aí é interessante a gente sempre pensar quais as outras bibliotecas da área existem e pensar como são as coleções dessas bibliotecas, porque a gente tem outras 2 bibliotecas expoentes na área da agricultura, não só 2, mas nós destacamos 2 aqui na apresentação, que é a Biblioteca Nacional de Agricultura do MAPA, que é a mesma instância à qual a Embrapa está vinculada, e também a Biblioteca da Exalc. E ainda assim, como essas bibliotecas têm uma representação muito grande no âmbito da pesquisa agrícola, existem documentos que a Embrapa possui que nenhuma dessas 2 possui, e também o contrário. Por isso que é importante ter essa análise, para que não haja perda em relação à memória da história da pesquisa agrícola nacional. Além disso, como é um argumento que muitas vezes as pessoas falam, vamos avaliar e vamos descartar o documento impresso e tal, a gente colocou a questão tanto da importância do documento enquanto um objeto
e também a questão da limitação, das limitações existentes em relação à lei de direitos autorais. Nós temos muitos documentos que são protegidos, que não estão disponíveis online e que a Embrapa não detém os direitos autorais porque são de outras instituições. Então, esses são potenciais documentos a serem mantidos no acervo e é necessária essa cautela durante o processo de avaliação. Agora eu vou contextualizar um pouquinho, eu falei com vocês no âmbito da importância da avaliação de acervo de maneira geral. Por que é importante a gente avaliar e selecionar os acervos? Agora eu vou contextualizar um pouquinho a realidade da Embrapa nesse contexto de avaliação de acervos. A Embrapa possui um sistema de bibliotecas, o sistema Embrapa de bibliotecas. Ele é composto por 43 bibliotecas. Essas 43 bibliotecas, elas estão distribuídas nos diversos centros de pesquisa, nas diversas unidades descentralizadas da Embrapa e possuem suas temáticas próprias. Lembrando que a Embrapa ela vai fazer 46 anos agora em abril, uma jovem senhora, né? Mas nesse contexto, as temáticas elas são modificadas, como qualquer área de pesquisa. A pesquisa vai se modificando. Então, com isso, o acervo documental também ele vai sofrendo modificações. Algumas unidades existiam, hoje já não existem, outras não existiam e existem, outras se fundiram. Então, assim, o que eu quero dizer é que o acervo documental ele é o reflexo da realidade da empresa, da realidade viva, em nível de linhas de pesquisa, daquilo que é demandado, de políticas públicas. Por sua vez, essa identificação ela também é importante no âmbito das bibliotecas e da avaliação dos acervos. Dessas 43 bibliotecas, nessas 43 bibliotecas, nós temos esses acervos diferenciados que são geridos por meio de um sistema eletrônico. Hoje, existem normas já há algum tempo que regem o processo de avaliação e seleção. Contudo, esse processo ele sempre foi feito, o processo que eu falo do passivo existente, de maneira isolada por algumas unidades. E a gente percebeu a necessidade de fazer esse processo de forma sistematizada, corporativamente, com as 43 unidades. Por quê? Como já dito, a ideia é se pensar a empresa a partir de um conjunto e priorizar a preservação da memória técnica. Se uma unidade faz uma análise, mas ela não considera a realidade das demais bibliotecas, alguma tomada de decisão incorreta pode acontecer. Então, basicamente, o propósito de se fazer de maneira corporativa foi isso, assegurar a preservação da memória técnica, tomando que é bem mais complexo analisar uma rede de bibliotecas, um sistema de bibliotecas, do que uma biblioteca de forma isolada. Ainda que eu saiba que em uma biblioteca também a complexidade é muito grande, mas assim, é mostrando o desafio que nós temos a vocês para que a gente consiga preservar essa documentação que é tão relevante. Nós percebemos também que a Embrapa, como algumas instituições públicas, tem passado por um realinhamento desde o ano de 2017, com mudanças em unidades, reestruturação, e algumas considerações foram encaminhadas sobre as bibliotecas, como também em relação a todas as outras áreas da empresa. Nesse contexto, nós já tínhamos um projeto assim, recém-aprovado que tinha como objetivo trazer uma certa... atualizar aquilo que fosse necessário em relação às estruturas das bibliotecas. Então, nós fizemos uma discussão mais ampla e chegamos à conclusão de que seria interessante essa avaliação de maneira conjunta, ok? Então, dentro da empresa, basicamente, foi essa a demanda que nos trouxe apresentar a proposta da avaliação. Com isso, foi criado um grupo temporário. Esse grupo, a participação, ela foi livre, foi motivada, foi apresentada numa lista, convidadas equipes a participarem e 19 colegas manifestaram interesse, representando 18 unidades da Embrapa. Por que é importante ressaltar isso? Porque nós temos 43 bibliotecas, 18 delas tinham profissionais presentes no grupo, o que valida, o que legitima ainda mais as decisões tomadas. A partir desse grupo, esse grupo foi um grupo com um trabalho longo, ele começou entre abril e maio do ano passado, encerramos as atividades recentemente,
porque é um documento, a gente teve como objetivo construir um documento com os critérios para orientar as atividades de avaliação e seleção das bibliotecas. Só que o documento por si só, ele não nos daria a segurança necessária, porque um documento pode ou não ser lido, como a gente bem o sabe. Então, a gente pensou que seria necessária uma ação dentro do sistema de avaliação de cada uma das equipes, que a gente está chamando aqui na linguagem embrapiana, ação gerencial corporativa, ou seja, todas as bibliotecas precisam fazer essa avaliação. Como que essas equipes vão fazer essa avaliação? A avaliação será feita por meio do documento orientador, que foi construído por esse grupo mais representativo, e as equipes ainda contam com o acompanhamento de um grupo, que é um grupo menor, com menos integrantes, que vai trabalhar no processo de capacitação e orientação das equipes, de levar as instruções que estão no documento. No documento, a gente deixou claro que ele não está escrito em pedra, ele é um documento dinâmico, porque a gente fez todo um processo, fizemos alguns testes, avaliação de algumas coleções, mas pode ser que, na realidade de cada biblioteca, essas ações tenham peculiaridades que nós não tenhamos previsto. A gente acredita que fomos o mais exaustivo possível, mas nada está escrito em pedra. Então, uma das coisas que a gente pede, que a gente motiva, é que os colegas nos participem em relação a dificuldades ou a considerações que tenham sobre o processo. Até uma das colegas, eu estava conversando aqui, antes da gente começar aqui a nossa conversa, o nosso diálogo, e ela me disse, mas é interessante a gente pensar de uma forma, um critério que chegue, que seja muito claro. Aí eu coloquei a ela que sim, que é muito interessante, mas que ao mesmo tempo a gente precisa ter cautela, porque quando você lida com várias bibliotecas situadas em unidades distintas, com temáticas distintas, com realidades informacionais distintas, você também tem que dar autonomia e pensar na realidade daquele profissional, para que não seja algo impositivo e que com isso você perca a possibilidade de manter no acervo um documento que é relevante, ou que você mantenha no acervo aquilo que não é relevante, ok? A partir disso, então, eu coloco aqui para vocês quais são as etapas da avaliação e seleção de acervos que a norma, dentro da Embrapa, propõe. Por que eu apresento isso? Porque é interessante que vocês percebam que a gente está propondo a avaliação em etapas. Imagina avaliar o acervo de 43 bibliotecas e chegar já ao final na transferência que envolve recursos. Seria um trabalho, assim, muito grande para que fosse feito num intervalo de tempo, suponhamos, de 1 ano. Então, nós propusemos o seguinte, nós temos a primeira etapa, aqui fica um pouquinho delicado, vou deixar assim. Nós temos a primeira etapa, a fase 1 do processo de avaliação, que é a elaboração da lista de potenciais documentos para transferência. Pela norma, essa lista deve ser elaborada pelo bibliotecário. Ele precisa identificar no acervo dele quais são os documentos passíveis de transferência. Ele não pode tomar essa decisão sozinha. Essa daqui, conforme está escrito aqui, ela é a fase 1 do processo de avaliação e seleção do passivo que nós temos. Então, o bibliotecário, ele elabora a lista com os potenciais documentos para transferência e, em seguida, essa lista ela é validada. Ela é validada por quem? Pela norma da Embrapa. É necessária a criação de uma comissão dentro de cada uma das unidades para avaliação dessa lista. O bibliotecário também faz parte dessa comissão, que no mínimo deve possuir 2 pesquisadores e o bibliotecário, e em seguida essa comissão faz um relatório concordando ou não com aquilo que foi proposto pelo bibliotecário e encaminha para o chefe da unidade. O chefe da unidade, então, vai validar aquela lista. Por que eu estou expressando isso de uma maneira tão específica, mesmo que vocês não conheçam a realidade da Embrapa? É para mostrar que a tomada de decisão de forma isolada do profissional da informação, ela pode levar a alguma arbitrariedade. Então, o princípio da avaliação é que a gente faça com uma equipe maior e que a gente dê todo o suporte legal, para que a gente não venha ter problemas. Na Embrapa, por exemplo, a gente pode estar sujeito a sindicância. Então, a gente tenta colocar a importância do processo, a importância da preservação da memória técnica e, ao mesmo tempo, assegurar a atuação do profissional para que ele siga os trâmites legais.
Concordando o chefe com a divulgação dessa lista, nós temos, com a divulgação da lista, essa lista ela é divulgada por vários veículos de comunicação da empresa, para que, por fim, a gente faça o envio dos documentos, que seria a transferência privilegiando sempre as bibliotecas da Embrapa, em seguida doação a outros órgãos, ou então o desfazimento, se for comprovado que aquele item já não tem mais valor. A nossa ação gerencial corporativa, o nosso objetivo esse ano é que todas as bibliotecas elaborem as suas listas de potenciais documentos para transferência. Essas listas, na realidade, se a gente for olhar assim, pela teoria biblioteconômica, elas correspondem a um diagnóstico do acervo. O profissional vai parar, vai olhar para o acervo dele, vai ver o que ele tem mediante os critérios que foram colocados para que ele possa manter ou não aqueles itens. Só que ele não toma a decisão sozinha. Ele se resguarda encaminhando para a comissão, que normalmente os 2 pesquisadores vão ser das áreas de pesquisa daquela unidade, e, por fim, tendo a validação da chefia da unidade. Só que esse ano é isso aqui que a gente quer. E é desse processo aqui que vocês vão ver que ele é bem mais minucioso, que eu vou trazer os critérios e os mapas que nós trabalhamos, ok? Pessoal, a gente não tem nenhuma palestra posterior, né? E começamos mais ou menos umas 2h30. Eu queria saber se a gente pode estender até 3h30, 3h45 e abrir para perguntas. Ou se vocês... Pode ser dessa forma? Tá, então perfeito. Nesse processo, então, de avaliação, de elaboração dessas listas, o que nós privilegiamos? O que é um núcleo que deve ser mantido em toda e qualquer circunstância? A memória técnica da Embrapa. Só que o conceito de memória técnica ele é um conceito que ele é muito flexível, a depender da realidade da instituição. Então, nós precisamos definir, nós que eu digo, todo o grupo que trabalhou, de forma muito específica, o que é a memória técnica da Embrapa. Pensando que a Embrapa ela tem uma sede aqui em Brasília, mas ela tem essas várias outras unidades, inclusive aqui em Brasília também. Então, a gente precisava resgatar a identidade documental das unidades e, ao mesmo tempo, da Embrapa sede também. Nesse contexto, a gente considerou que memória técnica geral da Embrapa é a memória técnica de todas as unidades da Embrapa e da sede. Tudo aquilo que já existiu, que foi publicado pela Embrapa, que foi editado pela Embrapa, ou que um autor da Embrapa, um empregado da Embrapa conste como autor, é memória técnica. Mas não só isso. Também aquilo dos institutos que deram origem às unidades descentralizadas da Embrapa. Por que é interessante pensar nesses 2 conceitos? Porque a gente tem a memória técnica geral da Embrapa, que é tudo isso, mas nós temos também a memória técnica da sede da Embrapa e a memória técnica das unidades da Embrapa. Conceitualmente, quando a gente vai ler, a geral da Embrapa eu coloquei para vocês. A da sede da Embrapa, a gente tem as unidades que estão dentro da Embrapa sede, as unidades que eu digo departamentos, secretarias e tal. E dentro das unidades, nós temos, além das instâncias internas das unidades, os documentos dos institutos que deram origem e em que algum dos empregados conste como autor. O que significa? A Embrapa Cerrados fez uma publicação e ela foi editora daquela publicação. Então, ela é memória técnica. Uma publicação que exista algum empregado da Embrapa Cerrados como autor, também é memória técnica. Uma tese de dissertação de um pesquisador da Embrapa Cerrados, também é memória técnica. Então, o conceito de memória técnica, ele é muito amplo. E a gente não pode dispensar, suponhamos, até 2017 existia uma unidade na Embrapa chamada Embrapa Informação Tecnológica. Essa unidade ela foi extinta no início de 2018. Todos os documentos publicados pela Embrapa Informação Tecnológica são memória técnica geral da Embrapa e eles precisam ser mantidos. Para que não haja um conflito de competências, o que a gente faz? A gente deixa que as unidades que pertenciam à Embrapa sede sejam mantidas pela biblioteca da sede e as demais unidades
cada uma cuide de sua memória, que às vezes não corresponde só à memória da biblioteca da unidade existente hoje. Por exemplo, a Embrapa Territorial, ela é o resultado da junção da Embrapa Monitoramento por Satélite com a Embrapa Gestão Territorial. Então, essas duas unidades que deram origem a outra unidade, que não mais existem, a memória delas precisa ser mantida pela Embrapa Territorial. Por que eu estou explicitando isso? Porque muitas vezes, quando a gente tem uma rede de bibliotecas, a gente fica com um conflito em relação a responsabilidades. E à medida que a gente vai traçando essas responsabilidades de maneira mais explícita, fica mais fácil o processo, a pessoa se identificar dentro daquele processo. Nosso enfoque, então, foi a manutenção dessas coleções nas bibliotecas, a preservação da memória técnica geral da Embrapa, porque é uma questão muito simples. Se a Embrapa não preservar os documentos que ela produziu e a memória técnica dela, muito pouco provável que a biblioteca, por exemplo, do IPEA vá fazê-lo. A biblioteca do IPEA vai preservar a memória técnica dela, da mesma forma como a Embrapa, o que não nos impede de ter documentos de outras instituições, mas o foco, o cerne da nossa preservação é necessário que seja a nossa produção. Caso contrário, ninguém mais vai manter isso. As únicas bases que eu vejo que mantêm, que sempre querem documentos de outras instituições, a gente é uma brincadeira, mas é a LC, que é incrível como eles sempre têm documentos que às vezes foram publicados mais específicos possível, eles têm no acervo deles. Então, assim, esse cuidado de gestão de recursos, a gente vê em instituições estrangeiras sobre nós, e é importante que nós também façamos dentro da nossa casa. Então, nós temos essas responsabilidades e a recomendação que foi feita também no documento é que as bibliotecas separem a coleção de memória técnica do restante do acervo. A Embrapa publica muitos livros, nós temos muitos livros, e muitos livros que correspondem à memória técnica, eles constam nas coleções gerais. A nossa ideia é que fosse separado fisicamente, como hoje a gente assiste na biblioteca da sede, para que haja um maior cuidado com essas coleções, já que elas elas constituem um dos patrimônios mais assim relevantes dentro daquele escopo. Além disso, da gente falar da preservação, do enfoque na memória técnica, nós também colocamos a questão das ações de digitalização. Hoje a gente vê que a maioria das instituições possui repositórios institucionais de acesso aberto, mas é muito difícil que a instituição tenha toda a documentação dela disponível nesses repositórios. E até mesmo que ela saiba identificar qual que é a produção que ela não possui nos repositórios e qual que é o motivo. Muitos pesquisadores publicam em periódicos de acesso restrito. Até então, a gente, por mais que o movimento de acesso aberto tenha mais de 10 anos, a gente ainda vê que os periódicos com maior fator de impacto, que os periódicos com maior visibilidade, muitas vezes na comunidade científica, não estão em acesso aberto ou têm uma política híbrida. Algumas publicações de acesso aberto, alguns artigos de acesso aberto e outros não. Pensando nesse contexto e priorizando a memória técnica, a gente colocou também que é importante que no processo de avaliação o profissional observe se o documento referente à memória técnica está disponível online. Caso ele não esteja, é preciso que se identifique a prioridade de digitalização desse documento. Por quê? Durante o processo de avaliação, a gente tem um prazo para entregar essa lista. Essa lista ela precisa ser entregue, ela precisa ser depositada num sistema gerencial até dezembro de 2019. Consequentemente, vai ser muito difícil que todo o acervo que precise de digitalização já se consiga fazê-lo. Então, a ideia é identificar isso, porque a gente sai com vários diagnósticos dessa ação e com vários elementos para a tomada de decisão. Nós estávamos conversando aqui antes da gente começar a nossa conversa, e um dos aspectos foi esse que a gente colocou. Muitas vezes a gente quer solicitar apresenta demandas aos nossos gestores, mas a gente não tem o diagnóstico da biblioteca. A gente não sabe o que daquilo é realmente usado. A gente pede uma demanda de higienização, mas a gente não apresenta essa demanda a partir do que realmente a gente precisa manter no nosso acervo. Então, quando se tem esse diagnóstico, você tem um elemento não só para a sua tomada de decisão, quanto para o diálogo com os seus gestores. Se hoje a gente precisar se apresentar
A gente, que eu falo não só Embrapa, mas várias instituições, um projeto, a gente já teve um projeto, a maioria das nossas publicações já estão disponíveis nos repositórios de acesso aberto. Mas se hoje nós precisássemos apresentar um novo projeto, saberíamos quanto gastar em cada uma dessas ações? Como eu sei o quanto eu vou gastar se eu não sei o objeto que é daquela ação? Então, basicamente, para isso, tudo que a gente consegue retirar de informação relevante que sirva para a nossa tomada de decisão, diálogo com gestores e apresentação de projetos, na análise do acervo, a gente também consegue alguns insumos. Além disso, a gente colocou de maneira muito clara que, se tratando de memória técnica, a existência do documento digital não dispensa a preservação do documento físico no acervo. Existe uma exceção, a exceção da memória técnica que já tenha sido criada exclusivamente em meio digital. Então, se uma biblioteca, uma unidade, tem um pesquisador que publicou em um periódico, que ele só consta em online, só conta em formato digital e não mais existe em formato impresso, não tem por que eu imprimir aquele documento. Eu vou simplesmente colocar aquele arquivo e disponibilizá-lo, considerando o tipo de licença, o tipo de direito autoral que eu possuo sobre ele, se ele está em acesso aberto ou não. Se ele não estiver em acesso aberto, nós temos uma ferramenta no sistema que nós o inserimos em acesso restrito. Mas os demais documentos que existem em modo físico, a nossa solicitação é colocar na lista de digitalização, caso já não estejam disponíveis online, e, além disso, manter o exemplar impresso. Pela nossa norma, nós sugerimos que 2 exemplares sejam mantidos em relação à memória técnica. Aí a gente tem também uma questão que é interessante que as pessoas colocam, o Museu Nacional. Acho que o Museu Nacional, a gente sempre tem que olhar para ele, que a gente tem muito a aprender, infelizmente, com aquela história, né? O Museu Nacional, a gente tinha um acervo único, num único local, que basicamente acabou. A gente nunca mais vai ter acesso àquilo. Isso nos traz, por mais que o suporte impresso ele seja conhecido, a gente tenha documentos de 1.500, isso nos traz a certeza que manter um suporte impresso em apenas um local não é o mais seguro. Por isso que nós temos a coleção de memória das bibliotecas na biblioteca da sede. E, além disso, sugerimos, recomendamos, basicamente em norma, então é uma obrigatoriedade, que cada biblioteca mantenha a sua memória em formato impresso. Mas também, lembrando que a gente está num ambiente intuitivamente digital em todos os aspectos, precisamos disponibilizar essa memória. Então, é importante que a gente identifique aquilo que não está disponível para que a gente venha a digitalizar o mais breve possível. Mas não dispensa a continuidade do documento impresso, quando ele for criado assim. Agora, se ele nasceu digital, ninguém precisa imprimir para mantê-lo no acervo, ok? Respeitando digamos assim, o paradigma de criação de cada um desses tipos de documento. Lembrete, eu não vou apresentar o documento para vocês aqui hoje, mas a estrutura do documento a gente tentou fazê-la o mais didática possível e intuitiva, com lembretes, facilitando a vida do profissional que for realizar aquela atividade. Então, a gente coloca que a memória técnica geral da Embrapa ela é o objeto principal de preservação na realização do processo de avaliação e seleção dos acervos. Por que ela é o principal? Porque se eu não preservo o que é meu, a outra instituição, muito pouco provável que ela o fará. E, dessa forma, todo o corpo técnico que atua nas bibliotecas da Embrapa se corresponsabiliza e assegura a preservação da memória técnica geral da Embrapa. A gente vai trabalhar aqui nos mapas, já, daqui a pouquinho, eu estou calculando que em meia hora eu consigo abordar o restante, que é o grosso mesmo, é o trabalho. A gente vai ver os mapas. Nesses mapas, o que a gente pensou? A gente pensou que poderia, na análise de um item, eu, trabalhando na biblioteca da sede, analiso aquele item tomando a realidade da minha unidade. Mas a memória técnica geral da Embrapa, ela é muito mais ampla. Então, trabalhando de forma integrada, colaborativa, a tendência é que a gente consiga cobrir lacunas que talvez nós não conseguíssemos se não fosse por meio de uma atuação corporativa. Então, o que a gente pensou? Lá no mapa está descrito isso. Eu fui lá, vi uma publicação da Embrapa Algodão e vi que a Embrapa, eu não tenho interesse em manter essa publicação comigo, ela é memória técnica geral. A sede não vai ser o caso, mas suponhamos, eu sou Embrapa Pecuária Sudeste.
e vi uma publicação da Embrapa Algodão. Não tem interesse em manter essa publicação comigo. Ela não é memória técnica da minha unidade, mas ela é memória técnica geral da Embrapa, ok? Então, pensando nesse contexto, eu preciso assegurar que essa memória seja resguardada, porque ela corresponde a esse conjunto maior aqui. O que nós colocamos, então? O profissional ele precisa olhar se a Embrapa Algodão tem um exemplar daquela publicação e também a coleção de memória técnica da sede. Ou seja, a análise ela é individual, item a item. Por que é necessário isso? A gente colocou isso em relação à memória técnica porque a base está disponível online, o profissional não vai ter tanta dificuldade em fazer isso e, ao mesmo tempo, a gente tem certeza que alguma publicação que tenha ido para uma unidade e que, por um acaso, a unidade autora não a tenha, ela não se perca no processo de avaliação e seleção. Mas, além disso, todo mundo fala, mas pode ser que passe despercebida, a pessoa não se atente a isso, deixe passar alguma coisa. Só que, além disso, quando a gente volta mais lá no início e a gente dá uma olhadinha nas fases, se a gente está nessa fase de elaboração, mais adiante nós teremos a de divulgação. Então, no processo de divulgação, eventuais falhas que possam ter havido nesse processo, acredita-se que a gente consiga mapeá-las, tendo a continuidade do grupo. Porque se alguém divulgou alguma coisa que a unidade autora não tem na sua lista de transferência, a perspectiva é ir lá e fazer contato e resguardar nesse sentido, tá? Até o momento, a gente está vendo que a gente está privilegiando muito a questão de se manter. Mas, ao contrário do que se pensa, o nosso processo, ele não é um processo que o objetivo maior que a análise inicie sob a pergunta do que manter no acervo. Ele vem exatamente ao contrário. A nossa pergunta é: o que pode ser transferido desse acervo? E essa pergunta, ela está consoante com o nosso objetivo, que é a elaboração da lista dos potenciais documentos para transferência. Então, se eu tenho que elaborar uma lista, se o meu produto são aqueles potenciais para transferência, eu preciso olhar o meu acervo sob o âmbito daquilo que eu posso realmente disponibilizar nessa lista. E aí, agora, a gente vai para a elaboração da lista. Como elaborar a lista, quais critérios observar. Para elaborar a lista, a gente propôs que fosse criado, emitido um relatório do sistema que nós trabalhamos, um relatório por tipo de documento. Os mapas que nós vamos expor, eles são categorizados por tipo, tese, dissertação, livros, periódicos e tal. Consultar o documento físico. Essa é uma questão que nós colocamos, porque muitas vezes pode ser que, a partir do registro, não se consiga ter uma tomada de decisão adequada. Analisar o documento a partir do mapa da tipologia documental a que ele se refere, ou seja, os mapas estão relacionados à tipologia dos documentos. Preencher o relatório a partir da análise realizada e seguir com o processo. Aqui é uma coisa simples, assim, da gente pensar, que é retornar o documento para a estante. Por quê? Conforme nós vimos, essa etapa é tão somente de elaboração das listas. Essa não é uma etapa ainda de transferência. Eu só posso transferir um documento depois que ele é validado pela comissão, aprovado pela chefia e que essas listas são divulgadas, com prazo prescrito em norma. Então, eu não posso pegar esse documento e guardá-lo. Já que eu já avaliei, vou colocar numa caixinha que, ao final do processo, ele vai sair. Não posso, porque ele vai estar disponível no meu catálogo, meus usuários vão ter acesso a esse documento e, além disso, eu não tenho certeza se realmente ele será um documento indicado à transferência, já que é uma ação que ela é validada. Nós trabalhamos com 7 tipos de mapa: obras de referência, teses e dissertações, folhetos e folders, separatas, multimeios, livros e periódicos. Por que trabalhamos com esses? Porque são as tipologias documentais em maior número nas bibliotecas da Embrapa. E são aquelas que a gente precisava ter um olhar específico. Pode ser que alguma biblioteca tenha alguma coisa diferenciada. Acredito que seja muito pouco provável, porque multimeios já cobre muitas questões, muitas outras tipologias que nós temos. Mas nós trabalhamos com um mapa para cada uma, um mapa específico para cada uma dessas tipologias, ok? Eu vou entrar agora com vocês, eu vou apresentar 2 mapas específicos e, em seguida, os critérios que nós utilizamos, ok? Então, depois que o profissional gerou a lista,
que ele está com essa lista em mão por tipologia documental, ele começa a acessar os documentos, ele vai seguir cada um desses mapas, observando como ter a tomada de decisão, ok? Tudo isso que nós fizemos, a gente foi especificando detalhes, mas uma orientação mais geral está presente nesse normativo, que é a norma de gestão do acervo documental da Embrapa. Então, o que o grupo fez? Ele pegou a norma, que está num sentido mais abrangente, considerou aquilo que o profissional não poderia deixar de observar, para que ele não tivesse nenhum tipo de punição no processo, que fosse um processo mais limpo e transparente possível, e a gente foi esmiuçando isso em nível de atividades operacionais, ok? Aqui eu mencionei outras, a apresentação vai estar com vocês, que foram importantes nesse processo de desenho. Só ressalto que a gestão do acervo na Embrapa ela é de responsabilidade compartilhada entre o chefe da unidade e o supervisor da biblioteca. Então, qualquer ação que venha a ser realizada em desconformidade, ela pode gerar sanção. Não é para fazer medo, mas é para motivar assim, que o processo seja mais consoante com a norma e a gente tenha um resultado para que depois não haja questionamento. Eu me recordo que há algum tempo o arquivo salvo engano, da Assembleia de Minas Gerais, ele fez um descarte massivo de documentos. Só que esse descarte, ele não foi um descarte impensado, ele foi um descarte que os critérios foram divulgados, foi feito com muita cautela, com a observação, o gerenciamento, a coordenação dos arquivistas do local. Mas logo em seguida saiu uma notícia num dos jornais de Minas Gerais questionando aquilo, que tinha sido sem critério, que adiantava a lei de acesso à informação, queimando. Ou seja, foi uma reportagem completamente enviesada e que a Assembleia conseguiu, os profissionais conseguiram não ter nenhum tipo de problema porque eles haviam se resguardado. Então, assim, eu acredito que isso é ideal no exercício das nossas atividades. Sempre que a gente parte do normativo vigente, que a gente considera, a gente tem um documento, a gente tem um mapeamento, tudo muito claro e expresso, facilita as nossas ações e potenciais problemas que a gente poderia ter no futuro, ok? Então, o profissional fez a impressão do relatório e, estando com o relatório em mãos, começa a consulta dos documentos e a aplicação dos mapas. Esse mapa que nós temos aqui, acabou que ele ficou muito... É o que eu salvei também, porque ele ficou muito pequeno. E nesse daqui eu não vou conseguir dar... não vou conseguir dar zoom. Eu achei que eu conseguiria, mas não consigo. Bem, esse... Se você puder, eu te agradeço. Eu salvei ele aqui, que aí ele vai ficar maior... Esse é o de tese e dissertações 1. Isso. Não, tese e dissertações 1. Isso, esse daí que você está com ele. Isso. Eu vou começar desse canto aqui, lá em cima, o início. Então, só subir um pouquinho. Gente, então esses são os fluxos que os profissionais vão obedecer. Eu vou começar aqui do início. O início, ele traz a atividade principal, que é fazer a avaliação do acervo de teses e dissertações. Aqui eu peguei um dos mapas disponíveis. Essa avaliação, a gente colocou aqui ao lado sempre algum lembrete importante, que a gente fez no Bizage, que ele nos permite. Aqui a gente colocou que é importante que siga a lista gerada pelo sistema por tipologia documental. Então, fez a geração de uma lista e que você utilizasse essa lista. Além de utilizar essa lista, nós fizemos a recomendação que ela fosse feita em Excel e que se colocassem outras informações, por exemplo, os critérios e outras questões que legitimam a tomada de decisão. Então, o profissional, ele começa aqui embaixo, a primeira pergunta que nós temos é se o documento corresponde à memória técnica geral da Embrapa. Se ele for memória técnica geral da Embrapa, a gente tem toda uma estrutura aqui para resguardar que esse documento seja mantido em ao menos 2 unidades, pensando nas questões de preservação. Se ele não for da Embrapa, a gente faz a aplicação dos critérios de alta, média e baixa relevância.
Sendo o documento da Embrapa, a próxima pergunta é: ele corresponde à memória técnica daquela unidade em que a biblioteca está localizada? Para o profissional saber se ele tem obrigatoriedade em manter ou não aquele documento em seu acervo. Se ele não for da biblioteca, nós fazemos uma pergunta aqui se a unidade autora possui o documento. Se a unidade autora não possuir o documento, o profissional vai analisar se tem interesse em mantê-lo em seu acervo, se ele é um documento relevante de ser mantido. Se ele não for relevante de ser mantido, ele vai ser inserido na lista de potenciais documentos para transferência. Agora, se a biblioteca não possuir a unidade autora, vai ser encaminhado para essa unidade. E em seguida também se pede que se verifique se a biblioteca da sede possui aquele documento. Por que isso, gente? Porque aqui a gente trabalha com a corresponsabilização. Seria muito prático que nós tomássemos como modelo que cada um olhasse o seu e pronto. Só que seria um trabalho a posteriori. Seria um trabalho que, a partir da divulgação das listas, aquele que não tivesse aquele documento iria verificar e incorporar ao seu acervo. Nesse processo, como as listas já estariam sendo divulgadas e passíveis de transferência, poderia se perder muita coisa. Então, nós pensamos que o ideal da corresponsabilização é que ela acontecesse a priori e não a posteriori. Então, durante o processo de elaboração da lista, já se verifica e já se toma essa tomada, tem essa tomada de decisão baseada nos demais acervos e não só no meu. Que dessa maneira é impossível que 43 equipes trabalhando, a gente vai perder muita coisa. Então, foi pensando no trabalho colaborativo mesmo. A partir disso, se o documento é da memória da unidade, a gente recomenda que se mantenham 2 vias. Você sobe um pouquinho? O contrário, perdão, desce. E aí, a gente recomendou que se mantenha 2 vias e a gente apresenta a pergunta, que é aquela questão da digitalização que a gente trouxe. Memória técnica, preservar é um princípio, digitalização é outro princípio. Então, aqui a gente trouxe aquela questão. O documento, ele está disponível em formato digital na nossa base de dados? Sim ou não? Se sim, o fluxo acaba. Ok, vou manter 2 exemplares. Se tiverem mais e eu não tenho demanda, vou disponibilizar na lista e tal. Agora, se ele não estiver disponível, eu preciso, e eu não tiver esse documento para inserir, eu preciso inseri-lo na lista de digitalização e identificar a prioridade. Por que isso? Porque a partir disso eu já crio um novo diagnóstico, que é o que é memória técnica daquela unidade da Embrapa que não está em formato digital e que eu preciso digitalizar, ok? Existe uma outra questão, que foi o que está apontado aqui nesse quadrinho. Como que são os direitos autorais? Basta eu digitalizar? Se os direitos autorais não permitirem que o documento fique disponível em formato online em acesso aberto, ele permite que o documento fique em acesso restrito. E lembrando que isso é a memória da instituição. Então, a instituição, ela digitaliza e ela disponibiliza conforme os direitos autorais daquele documento, conforme tenha sido a sessão. Mas aqui você assegura a memória técnica, ok? Que se algum dia aquele documento impresso, as 2 bibliotecas que o possuem forem incendiadas, alagadas, ou tipo o livro de Eli, a gente tem ele digitalizado. A gente não vai ter uma perda de um recurso informacional e ficarmos como a gente viu em relação ao Museu Nacional, ok? Agora eu vou mostrar para vocês o outro lado do fluxo, que é um pouquinho mais. Isso, para o outro lado. Pode ir para o outro lado, por favor. Isso, que eu vou mostrar um não. Um pouquinho mais. Isso, agora pode descer. Que é essa pergunta aqui. A gente analisou, a gente viu todos os cuidados do lado de cá, que foi o sim, o que é memória técnica geral da Embrapa. Agora a gente vai olhar o que não é a memória da Embrapa, ou seja, publicações de outras instituições. E aí, não sendo memória, a gente recomenda, sempre que a gente tem esse íconezinho aqui, é um subprocesso. A gente recomenda a avaliação por meio dos critérios que foram designados pelo grupo. Tanto que aqui você vê critérios disponíveis no documento orientador, para que o profissional saiba qual é o tipo de documentação que ele deve utilizar nesse processo. E aí, a partir da aplicação dos critérios, que eu vou mostrar em um outro fluxo para vocês, a gente tem a pergunta: o profissional recomenda a transferência ou a manutenção do documento? Se ele recomendar a transferência, ele vai inserir na lista de potenciais documentos.
Se ele não recomendar a transferência, ele vai verificar a quantidade de exemplares que ele precisa manter. A gente está sugerindo que sejam mantidos apenas os exemplares necessários. Se não tem demanda, não tem por que manter. É um livro importante, mas não tem tanta demanda. A Embrapa não tem ensino, ela tem só pesquisa. Então, não tem por que você manter, suponhamos, 8 exemplares de uma publicação. Então, você vai manter o número mínimo daqueles exemplares e os demais você disponibiliza, você insere na lista de potenciais documentos para transferência, ok? E aí que está o detalhe. Nesse lado aqui, que é o lado daquilo que não é memória técnica, a gente precisa entrar no subprocesso, que é o subprocesso de aplicação dos critérios. Os critérios, eles foram mapeados em um segundo fluxo, de uma maneira mais simples, mas é interessante que a gente pense nesses critérios, porque são eles que vão trazer insumo para que o profissional decida manter ou não aquele documento. Você volta para a apresentação? Que agora eu acho que já dá. Eu vou voltar para a apresentação agora, que eu vou mostrar para vocês esse subprocesso, que é o subprocesso de aplicação dos critérios de alta, média e baixa relevância. Está no PDF também. Aí você vai em visualizar tela cheia. Isso. Então, aqui a gente entra no subprocesso, que é exatamente essa caixinha aqui. O subprocesso, ele vai indicar inicialmente a análise por meio dos critérios de alta relevância. Quais são esses critérios? Temática, atualidade, uso, consulta, empréstimo e valor histórico. O que significa? Existe um número de critério que o profissional deve observar para a tomada de decisão? Não, não existe. Inicialmente, a gente pensou em fazer, que a gente leu muito sobre a Conspectus, nós pensamos em fazer uma tabela colocando o número de critérios a serem observados e tal. Mas aí a gente pensou que não necessariamente a realidade documental de uma unidade era igual à outra. Então, quando a gente faz uma tabela e fala, olha, atualidade vale tanto, uso consulta vale tanto e tal, a gente pode perder documento que seja importante e que não atenda a esses critérios. Então, a proposta de critérios que a gente pensou, ela tem um cunho muito mais qualitativo do que quantitativo. E ela envolve, além da aplicação do mapa e dos critérios, o conhecimento do profissional. Isso aqui é uma delícia, mas a gente perde um pouquinho, tem hora. O conhecimento do profissional sobre a realidade documental, a realidade informacional daquela unidade. Então isso significa que alguém recém-entrado na empresa não consiga fazê-lo? Consegue, não tem problema. A gente só não poderia dizer que se o documento tem atualidade, se o documento tem uso consulta, obrigatoriamente ele tem que ser mantido. A gente preferiu fazer isso de outra forma, caracterizando como critérios de alta relevância, de média relevância e de baixa relevância. E indicando que a partir da escolha, a partir da análise dos de alta relevância, você tem uma facilidade maior para indicar aqueles documentos para transferência. Então, assim, longe de nós pensar em fazer uma tabelinha quantitativa e que a partir da aplicação se propusesse a manutenção ou não do item. Acredito que isso seja até passível, mas em uma biblioteca, não em uma rede de bibliotecas que está sendo considerada no todo. E um detalhe, por que eu estou vindo aqui? Porque nesse processo aqui de análise desses critérios, a primeira recomendação que a gente faz é que seja uma análise conjugada, ou seja, a avaliação sobre a adequação ou não da transferência de um documento demanda a verificação de forma multifacetada desses critérios para legitimar a tomada de decisão. Nós elaboramos uma tabela, que é a tabela que o profissional vai indicar o porquê que ele indica a transferência daquele documento. Porque quando a comissão for avaliar, para ela não basta só a referência, ela tem que entender por que o profissional fez aquela indicação. Então, esses critérios, eles vêm para legitimar a nossa escolha e nos resguardar,
Porque a gente tendo aquele relatório, tendo tudo aquilo registrado, a gente tem um caminho de entender o porquê daquele documento foi sugerido para transferência. Então, um critério não pode, a gente não pode numerar quantos critérios são necessários. É importante que o profissional conheça todos os critérios e que ele procure, ao analisar um documento, observá-los de forma conjugada. Então, aqui a nossa proposta dentro dessa estrutura foi a análise dos critérios de alta relevância. Se os critérios de alta relevância indicassem a transferência do item, ele já constaria na lista de transferência. Se eles não indicassem... eu estou no processo certo? Não, perdão. Se eles não indicassem... Isso daqui. Se ele não indicasse, analisaria os de média relevância. Se por meio dos de média relevância não viesse a indicação para transferência, analisaria por meio conjunto com os de baixa relevância. E aí, se não tem indicação de transferência, eu mantenho aquele item no meu acervo, porque esses critérios aqui, na realidade, eles são uma parte desse processo. Então, chegou aqui, eu analisei, cheguei lá no final, eu vou ter aquela pergunta: o profissional recomenda ou não? Não recomendando, mantém, observando o número de exemplares necessários, recomendando, vai para a lista de transferência, ok? Tem uma tipologia documental que a gente não vai agir dessa forma. Uma tipologia documental que tem um tratamento diferente, que é a tipologia de periódicos. Por que em periódicos a gente vai fazer de forma diferente? Esse é um print que nós temos da base de dados da Embrapa. Aqui nós vemos um título, que é um título importante, mas é um título que ele teve início de publicação em 1962. Hoje, nós possuímos, todas essas coleções são coleções impressas, nós possuímos em todas essas unidades. Quando a gente observa, a gente vê que algumas unidades têm a coleção mais completa, enquanto outras possuem a mesma coleção. São coleções que, na maioria dos casos, não têm uma demanda de uso e consulta, mas elas são relevantes para a pesquisa agropecuária. Um dos aspectos que nos fez ter uma consideração diferenciada sobre os periódicos é porque a Embrapa adquiriu durante muitos anos, como todas as universidades, periódicos de forma impressa. Nós fazíamos essa aquisição e distribuíamos para as diferentes unidades, localizadas nas várias regiões do Brasil. Com isso, a partir do momento que a gente conseguiu ter acesso ao portal de periódicos da CAPES, a aquisição impressa deixou de acontecer. Só que a Embrapa ela é uma empresa de pesquisa, ela não trabalha com ensino, e nós não atendemos aos requisitos para que tenhamos acesso gratuito ao portal de periódicos da CAPES até o momento. Então, com isso, nós fazemos um convênio e pagamos a assinatura anualmente. O que significa? Que esses periódicos, alguns dos títulos que nós temos acesso aos arquivos retrospectivos via portal de periódicos da CAPES, nós temos acesso considerando a nossa assinatura. Mas caso tenhamos qualquer problema, felizmente isso nunca aconteceu, creio que também não acontecerá, mas caso tenhamos algum problema, nós não vamos ter acesso a esses arquivos retrospectivos, que são importantes para a pesquisa agropecuária. Então, nesse sentido, a gente pensou, a gente não pode, simplesmente por ser uma coleção antiga, por ser uma coleção que não tem uso, descartá-la. Caso façamos, a gente tem um risco de perder acesso a um conteúdo e ter vários problemas à frente. Então, a nossa proposta é que ao menos 2 bibliotecas mantenham essas coleções, preferencialmente aquelas que possuem as coleções mais completas, e não somente isso, também aquelas que possuam coleções, estrutura para atender potenciais demandas, como comutação, solicitação de artigo, que venha a ser apresentado. Nos critérios, um dos critérios é a disponibilização do documento em acesso aberto, que também serve para título de periódico. Por que a gente colocou isso? Porque estar disponível no portal de periódicos da CAPES para a gente não foi considerado como estar disponível em acesso aberto, salvo se for uma publicação que está no Cielo, na Cielo, em outras bases assim características. O que a gente quer dizer é que a gente precisava ter certeza que nós, enquanto área de documentação, área de informação da Embrapa, conseguiríamos atender uma demanda em relação a esse título no futuro, a partir do processo de avaliação e seleção de acervos. Porque, senão, no futuro, eu vou ter uma demanda,
eu tenho grande chance de ter essa demanda, e eu descartei um documento, que é uma coleção inteira, sem eu analisar esse fato. Por esse motivo, pela complexidade do processo de periódicos, a gente também partiu de uma perspectiva colaborativa de análise, e nós dividimos a análise em duas fases, dos periódicos que são memória técnica da Embrapa e dos que não são. E dentro dessa perspectiva, a gente criou, a portaria vai ser divulgada em breve, um pequeno grupo, que é o grupo que vai acompanhar, que eu mencionei na contextualização da Embrapa, e o profissional de cada uma da unidade, ele vai mapear, ele vai olhar o que ele quer manter da coleção de periódico, o que é de interesse dele, mas ele não toma decisão sozinho. Essa decisão ela precisa ser participada ao grupo. Eu não vou mostrar com mais detalhes, até pelo avançado da hora, mas ela precisa ser participada ao grupo, que então vai aplicar os critérios sobre periódicos e assegurar que pelo menos algumas bibliotecas mantenham as coleções. Porque existe uma pressão muito grande de readequação de espaços, como em todo o cenário das bibliotecas. A gente muitas vezes é demandado de readequar espaços, de um melhor layout e tal, e muitas vezes os espaços das coleções nos são solicitados. Então, para que o profissional ele não fique vulnerável em relação a algum tipo de pressão, a perspectiva do grupo é assegurar a preservação e dar um suporte a ele nesse processo de avaliação. Então, todas as tipologias documental, o profissional toma a decisão em relação à manutenção ou não. Mas, em relação às coleções de periódicos, considerando que foram investimentos assim altos e também são materiais muito importantes, muitas vezes internacionais, a gente tomou essa decisão. É o grupo, o profissional, ele faz várias análises, ele já vai trazer um insumo para o grupo, para a gente tentar manter em quem quer manter aquilo no seu acervo, ser de uma forma colaborativa, mas, ao mesmo tempo, a decisão é do grupo, ok? Então, os mapas são esses, eu não vou mostrar mais mapas, mas eu acredito que vocês conseguem ver, foi feito um mapeamento do processo, as principais decisões apontadas, e buscando sempre essa perspectiva de colaboração e de integração. Acredito que se algumas universidades, que têm várias bibliotecas, tivessem feito dessa forma, não teriam perdido tantas coleções de periódicos, que a gente vê que as coleções de periódicos se tornaram um problema para todas as universidades e quase todas as instituições que têm mais uma biblioteca, porque a aquisição, até então, ela era para cada uma das bibliotecas, e são coleções grandes, que implicam higienização, preservação. Muitas vezes, se você não higieniza, cai um funguinho, cai uma água, aí aquela publicação ela se esfacela toda. Então, assim, por que manter se já não é usada? Mas por que descartar se tem potencial de uso? Então, vamos manter de uma forma que implique custo mínimo e, ao mesmo tempo, preservação. Voltando aqui aos critérios, que é a minha última parte, a partir disso eu já finalizo. Então, nós fizemos essa divisão, critérios de alta relevância, média relevância e baixa relevância. Os critérios de alta relevância, eles foram temática, atualidade, uso, consulta, empréstimo e valor histórico. Vocês devem estar se perguntando, mas como foi feita essa eleição do que é alta, do que é média e do que é baixa? Nós encaminhamos, fizemos uma consulta, um diagnóstico nas bibliotecas da Embrapa, perguntando as dificuldades para avaliação, para seleção, quais eram os principais empecilhos e tal. Então, a gente ouviu, foi o início do trabalho do grupo, foi esse, escutar os colegas, mas a gente também consultou outras bibliotecas. Eu até acredito que alguns colegas que estejam aqui, algumas das suas instituições, tenham sido consultados. Com isso, a gente cruzou com a literatura da área. E a gente foi identificando. Mas algumas coisas, por exemplo, a literatura sempre fala assim, até se a gente for olhar Princípios, Lancaster, Ranganathan, Vergueiro, tantos autores da nossa área, eles sempre consideram o uso, a temática e tal. Mas pensando numa realidade de pesquisa, que a temática é dinâmica, é flexível e ela demanda uma atualização muito grande. Pensando que muitas vezes existem bibliotecas, não vai ser tanto o nosso caso, mas que elas não são utilizadas pelo usuário fim. Ou seja,
A biblioteca ela existe para atender a instituição na qual ela está inserida. Então, pode ser, a gente tem bibliotecas que vão os concurseiros, ou vão estudantes de outra área, e às vezes aquele documento é muito demandado, mas ele não é demandado pela comunidade fim daquela biblioteca. Então, tudo isso deve ser avaliado no processo de seleção, deve ser considerado no processo de avaliação e seleção, porque senão eu vou tomar uma decisão, mas para um usuário que não é o fim da minha instituição, e que, por sua vez, também a gestão não me apoia na manutenção daquele tipo de recurso ali. E aí o que vai me ocasionar problemas. Então, o que eu quero dizer é que esses critérios, eles foram pensados a partir da realidade das bibliotecas da Embrapa, ouvindo outras bibliotecas, tomando a literatura, mas o enfoque maior foi a realidade da Embrapa. A gente pensou em criar critérios para as nossas bibliotecas. Peço aos bons anjos que, de alguma forma, contribuam para as bibliotecas de vocês também. Mas a gente procurou retratar a realidade da nossa instituição, trazendo a realidade da área de informação de lá. Critérios de média relevância. Originalidade, disponibilidade em acesso aberto, imobilização em estado físico e critério de baixa relevância, a quantidade do material disponível sobre o assunto, idioma e a compatibilização do suporte. A temática é uma coisa clara, toda a biblioteca participa, precisa pensar nisso, né? E aí a gente trouxe isso e algumas dicas para o profissional verificar. O site da unidade dele, nós temos um sistema que gera os projetos de pesquisa, então nós também colocamos verificar nesse sistema as publicações existentes no AINFO, os repositórios de acesso aberto e também os pesquisadores, para verificar se aquela temática é de interesse. Ah, Alessandra, o profissional vai perguntar isso para cada um dos documentos? Não, se ele é o profissional daquela unidade, ele vai parar um tempinho antes, ele vai analisar a temática, ele vai tirar um tempinho, olhar esses sistemas para ele continuar o processo, mas ele não vai olhar esse sistema em cada documento, ele vai olhar o critério, que é a temática, que a gente considerou de alta relevância. Atualidade. Atualidade, a gente colocou a relação entre a idade do documento, as demandas de consulta e o custo de manutenção daqueles documentos. A gente coloca que o tema deve ser atual, mas que outros critérios devem ser considerados. Mesmo porque, hoje, o que é a pesquisa agrícola, se a gente for pensar? A agricultura, ela envolve sociologia, ela envolve química, ela envolve biologia, ela envolve matemática. Então, são áreas que o que eu considero atualidade, o que eu considero idade de um documento é muito relativo. Idade de um documento nas ciências humanas é uma coisa, na matemática é outra, na tecnologia é outra. Então, assim, também a tecnologia é muito presente na agricultura. Então, não é um critério que a gente pudesse, alguns colegas queriam, vamos colocar documento nos últimos 10 anos, não emprestado e tal. Não. Porque as áreas são muito complexas. Então, o profissional, por isso a gente fala, conjugue os critérios. Conjugando, você tem muito mais legitimidade para tomar uma decisão apropriada. Então, atualidade, uso, consulta, empréstimo, verificar, lembrando que obras de referência normalmente não são emprestadas, olhar a questão da consulta, né? Valor histórico do documento, que a gente colocou como que compreende a relevância técnico-científica, que pode ser identificada pela autoridade do autor, do editor e a importância daquele documento no contexto. Valor histórico não necessariamente é uma obra rara ou especial. Uma obra pode ter um valor histórico muito significativo sem ser rara e especial. Então, é importante que isso fique claro. Originalidade. Originalidade, a gente já não considerou critério de alta relevância. Aqueles primeiros correspondem àquela primeira análise do fluxo. Olhei os critérios de alta relevância, eles indicam a transferência? Ok. Não indicam? Continua a análise conjugada, observando os demais critérios. Originalidade, a questão de nós não podermos manter cópias de documentos no acervo. Se houver demanda por essas cópias, a recomendação que a gente colocou é que o profissional de ciência, o bibliotecário, tente conseguir em outra unidade da Embrapa, se não for possível ver estante virtual, sebos, e dê ciência ao chefe da unidade, que é imprescindível a aquisição. Ainda como critério de média relevância, a disponibilidade do conteúdo em acesso aberto,
Ou seja, a gente considera acesso aberto que não exija qualquer tipo de identificação para acesso. Eu lembro que tem algumas bibliotecas digitais que pedem que a gente faça o cadastro. Ali, para a gente, já quebrou o acesso aberto, porque eu só vou ter acesso àquele documento informando meu e-mail, criando uma senha, alguma coisa assim. Então, a gente considerou acesso aberto, por exemplo, Cielo ou o periódico ser indexado no DOAJ, esse tipo de consideração. E em portal de acesso confiável. Não basta ser um portal, vou dar como exemplo, que continua em acesso aberto, mas, por exemplo, a Datagrama Zero deixou de existir e ela estava numa plataforma digital. A gente sempre olha se é uma plataforma contínua, porque, caso contrário, aquele documento vai deixar de estar disponível, pode deixar de estar disponível em algum momento. E de fonte de informação confiável. Aqui é interessante porque acesso aberto não é um critério de alta relevância. Nós não colocamos para que evitássemos que o profissional, ao ver um documento que está em formato digital, simplesmente considerasse esse um critério para não mantê-lo em formato impresso físico. Então, assim, o acesso aberto ele não pode ser tomado como critério único, como nenhum dos outros, mas existe muito essa facilidade de confusão, pensando que nós temos muitos recursos de recuperação da informação. Eu ainda recordo que a maioria das instituições que têm repositórios só mantém nesses repositórios os documentos das quais ela seja autora. Então, se eu tenho um documento em acesso aberto, suponhamos, estou vendo a minha colega do IPEA aí, por isso que eu estou te citando de exemplo, do IPEA, não significa, eu não posso inserir esse documento na minha base de dados. Eu não posso colocar ele no meu repositório de acesso aberto. Então, eu tenho que ter cautela e aplicar esse critério considerando a realidade documental. A gente viu que, por exemplo, em relação aos periódicos, alguns fascículos podem estar em acesso aberto e outros não. Então, não é um critério que me permita uma tomada de decisão completa. Ainda em relação à média relevância, nós colocamos a imobilização do documento. Existem documentos ainda patrimoniados, como em várias bibliotecas do serviço público. A nossa perspectiva é, sempre que possível, retirá-los. Se não for possível descaracterizar, fazer a desimobilização, a gente precisa manter, porque a norma não possibilita transferência. Estado físico do documento, observar se ele é bom, regular ou ruim. Por isso que é importante a consulta ao documento físico. E esse daqui já é um de baixa relevância, a questão da quantidade de documentos sobre aquela questão no acervo, ok? É um critério que se casa muito bem com a atualidade. Na nossa tabela, dentro do documento, a gente colocou qual critério conjuga melhor com ele, para ser observado. O idioma, que é um critério de baixa relevância para a gente, manter sempre que possível, inglês, português, francês, espanhol, mas temos, por exemplo, unidades que têm uma coleção super especial em japonês. E não necessariamente por ela estar em japonês, ela é candidata à transferência. Precisa ser observada sob outros critérios. A compatibilização com o suporte, com os equipamentos da biblioteca, porque é de baixa relevância, porque cada dia que passa a gente vê que os multimeios têm perdido espaço, uma vez que a gente está no ambiente digital. Então, por isso que a gente colocou dessa forma. Mas é um desafio imenso que a gente tem em relação àquilo que é multimeio e que constitui memória técnica, porque precisa de migração. E envolve recurso, envolve saber como que está o estado do documento, já não tem mais aquele aparelho para passar. Vamos pensar em VHS e outros suportes. Então, é um cuidado especial. E a gente enfatizou muito no documento que os critérios devem ser aplicados de forma conjugada, a partir da análise de alta relevância e, quando necessário, chegando até aqueles de baixa relevância. Ok? Gente, dos critérios do mapeamento que eu tinha para falar com vocês, é basicamente isso. Eu ressalto que a ideia é pensar no mapa e, dentro do mapa, a aplicação dos critérios. Tanto que, na estrutura do documento que está sendo encaminhado para as bibliotecas, os mapas antecedem os critérios, porque, pensando em tipologia e na aplicação dos critérios na tipologia, a gente acreditou que o trabalho seja mais fácil de realização. Em nível de recomendação final, assim, o que a gente está vendo? Ele é um processo que é fundamental a presença do bibliotecário, porque é o profissional especialista que tem insumo para essa tomada de decisão, e é importante também que
uma atenção prioritária para os mapas e critérios, para que as decisões não sejam sem fundamento. Não só os mapas e critérios, como o registro dentro da tabela específica para tal. A gente colocou aqui também que o processo colaborativo ele não pode se dar só em relação à análise, mas em relação às considerações e às dúvidas. Porque pode ser que conste alguma coisa que, na realidade de uma unidade específica, não seja coerente. Então, assim, o processo de continuar nesse diálogo, já que é algo flexível e dinâmico. Além disso, a gente colocou a cautela de sempre registrar todas as listas, sempre fazer por meio de sistema eletrônico de informações, que a gente assegura a transparência ao processo e assegura que todas as instâncias relacionadas tenham acesso às decisões que foram tomadas, ok? Basicamente, é isso que eu tinha para apresentar a vocês. Eu agradeço a atenção. Eu sei que é um tema que não necessariamente ele nos provoca tanto, porque tem tantos temas que hoje são muito mais convidativos, estão em voga e tal, mas muitas vezes as bibliotecas são questionadas em relação a possuírem acervos que não estão atualizados, alguns chegam até a nomeá-los como obsoletos. Então, se a gente tem essa demanda que nos é apresentada há tantos anos, por que não fazermos? Por que não fazermos uma avaliação com critérios, fazermos um diagnóstico correto, sabermos quanto vamos precisar gastar para transferir essas obras, para digitalizar aquilo que não está disponível em meio digital? Então, assim, se o nosso convite, se outras ações são tão provocativas para a nossa área, que essa também venha a ser, para que a gente consiga regularizar um passivo que, na maioria das instituições, ainda existe. Ok? Muito obrigada. Aí agora, em relação às perguntas... Eu desço? Alessandra, primeiro, parabéns pela apresentação e pelo trabalho que vocês fizeram de diagnóstico do acervo de vocês na Embrapa. Você comentou que sobre os processos de digitalização de documentos, quando fosse julgado necessário. Eu queria saber se vocês têm política de preservação digital a respeito desses documentos que são digitalizados ou os que já nascem impressos, que são da memória da Embrapa. Luísa, obrigada. Eu só esclareço que o processo está em desenvolvimento. Agora a gente está com essa ação gerencial corporativa e ela vai ser desenvolvida em todas as bibliotecas. Então, eu acho que agora, com o documento, é que a gente vai carregar um pezinho mesmo. A Embrapa ela não tem política de preservação. Hoje nós temos que os documentos, não tem uma política formal, né? Os documentos digitais que nós temos estão cadastrados no sistema Info. É o sistema que é utilizado para o gerenciamento dos acervos e também das coleções digitais. E esse sistema ele é hospedado na Embrapa Informática Agropecuária, que está localizado em Campinas, e existem backups em relação ao sistema. Mas a gente não tem uma política formal em relação a isso. Com esse documento, o que a gente pretende conseguir ter mais claro é a identificação daquilo que constitui memória técnica que não está disponível online. Porque houve um projeto, nesse projeto houve um avanço muito grande, porque foi feita a digitalização de um número grande de publicações, mas, lembrando, não são todas as publicações de memória técnica que podem ser disponibilizadas em acesso aberto. Então, a gente precisa ter clareza, muitas vezes a gente olha o número e fala, falta tanto, tomando o total que a gente tem de produção científica e tal. E a gente não deve considerar isso, que eu preciso pensar que eu tenho acesso restrito e que eu posso ter também algo que não tenha sido digitalizado. Então, na realidade, a gente não tem uma política formal, temos essas ações, mas uma política de preservação formal ainda não temos. Alguma pergunta mais, gente? Boa tarde. Meu nome é Cassandra e eu expresso todo o meu carinho que o primeiro estágio que eu tive como aluna de biblioteconomia foi na Embrapa Cerrados, que foi uma experiência fantástica. Eu sempre tive um carinho muito grande pela maneira que a Embrapa lida com a informação. Mas quanto tempo levou
a elaboração desse documento. Foi uma equipe formada por representantes de 18 unidades, mas desde o momento em que se decidiu e se pensou em fazer esse documento, né, para criar esses critérios, quanto tempo levou até que vocês chegaram para essa parte da ação, de as unidades já começarem a compor essa lista? Tá. A gente está exatamente nessa fase. A sua pergunta foi ótima, Cassandra. E a gente compartilha de uma questão muito boa, que eu também assim, tenho uma gratidão imensa para a Embrapa. Acho que a Embrapa ela recebe a gente muito bem, né? Então, assim, sobre a lista, é o seguinte, nós criamos, ano passado, o grupo por volta do mês de abril. Criamos formalmente por meio de portaria e tal. Esse grupo desenvolveu as atividades até o final do ano passado. Eu estive ausente do grupo durante um certo período por um motivo de licença médica e retornamos agora esse ano e fechamos o documento. A ação gerencial corporativa, ela é cadastrada inicialmente na agenda do empregado e agora a gente começa o exercício. Ocorre que, ano passado, algumas bibliotecas começaram a fazê-la. Por exemplo, a gente, na biblioteca da sede, já fizemos a análise de 3 tipologias documentais. Colega da Embrapa Territorial também já fez. E outros colegas começaram a fazer que estavam no grupo. Ou seja, serviu como que uma espécie de piloto para aquilo que nós estávamos propondo. O grupo teve duração, então, de abril até agora, o mês de fevereiro. É difícil, é interessantíssimo, a gente estava conversando sobre isso, foi até com a Luísa antes do início, que é muito gostoso fazer um trabalho desse com um grupo, porque a realidade da outra unidade, ela é muito diferente da sua. Então, você consegue compartilhar realidades e entender melhor como se dá a gestão daqueles documentos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem conflito de agenda, problema de férias. Imagina um grupo com essa demanda toda. Então, assim, tanto que a gente percebeu, foi uma recomendação do relatório do grupo, né, que nós tivéssemos grupos com menos integrantes. Foi importante, porque a gente precisava ouvir a todos, mas grupos menores. Porque um grupo com tantas pessoas, ele demanda um gerenciamento muito grande. De toda forma, o resultado está sendo publicado agora, a gente vai encaminhar para as bibliotecas semana que vem, via documento formal, e vamos criar, já temos os nomes, falta só a publicação da portaria, desse mini-grupo que vai fazer o acompanhamento. Ou seja, uma biblioteca está com dúvida, está com problema, alguma coisa, esse mini-grupo vai gerir essas questões para facilitar a tomada de decisão de cada um dos colegas, inclusive de nós, porque todo mundo que faz o processo de avaliação e seleção tem dúvida. É muito complicado você... A retirada de um documento do acervo, ela é delicada. Mas, assim, a gente precisa pensar que a manutenção de um documento inadequado no seu acervo, ela é um erro. Então, assim, se nós, que somos profissionais da informação, não o fizermos, a gente vai guardar o quê? Uma demanda de um gestor com urgência para fazer, ou vamos manter o nosso acervo sempre com esse estigma? Ah, não está atualizado, está obsoleto. Por que não olhar, ter um mapeamento e falar, não, eu tenho isso, é atualizado, é necessário. Se não for atualizado, eu tenho outros critérios que suportam a manutenção dessa coleção conosco. E por sua vez, dá visibilidade. Então, assim, respondendo a sua pergunta, foi de abril para cá, e a gente está agora nessa fase, já foi inserido nas agendas das equipes, para que os profissionais comecem, ok? E existe uma previsão para o término desse processo, quando você chegar no final, feitas todas as transferências, doações, desfazimento desse material? O seguinte, esse slide aqui que a gente colocou, ele é o slide que ele tem nos orientado nesse processo. Por quê? É um processo muito complexo, que envolve muitas etapas, 43 unidades, chefias, recurso financeiro. Então, ou seja, se a gente fosse pensar na complexidade do processo, é tipo casamento, ninguém faria, gente. Então, assim, a gente resolveu dividir, digamos que a gente está ficando noivo agora, sabe? Que é essa primeira etapa. Essa etapa de elaboração da lista de potenciais documentos para transferência, ela precisa ser finalizada até dezembro de 2019. Aí, você vai considerar, nossa, Alessandra, são 43 bibliotecas, temos bibliotecas com acervos imensos, assim, talvez eu peque em citar algumas, mas, assim, que me vem à mente aqui, Embrapa Amazônia Oriental, Embrapa Semiárido, que tem acervos muito fortes, muito grandes mesmo, e
A perspectiva é que seja inserido de todas até dezembro de 2019. É o que está pactuado no sistema. Só dessa etapa. Só dessa etapa. Pode ser, no documento a gente até colocou, que pode ser que alguma biblioteca consiga avançar, já partir para validação e a divulgação. Caso isso aconteça, a gente se dispõe para trazer instruções dessas duas etapas, porque o que a gente trouxe no documento é apenas em relação a isso. Se a gente for pensar assim nas transferências, eu acredito que para ter certeza do tempo, é só a partir das listas. Porque hoje, assim, qual que é o volume? É 35% do acervo? É 40%? É muito arriscado estipular isso em relação a 43 unidades com realidades que são distintas. Obrigada. Eu sou da UNB, meu nome é Ana Regina, parabéns pelo trabalho, que com certeza ajuda todo mundo a pensar, né, a sua realidade. Mas eu queria fazer uma pergunta que está um pouco fora da questão da seleção, mas em relação à editora. A editora da Embrapa é uma ou é como as bibliotecas? Tem editora Nordeste, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se há um diálogo entre a biblioteca e as publicações da Embrapa. Porque, só contando um pouquinho da nossa história, né, nós temos uma editora, e desde o início da editora, desde o início da biblioteca, a gente tem um acordo, lógico, que não se realiza sempre, de sempre deixar 10 exemplares na biblioteca. Isso é um acordo, que eu acho que talvez haja esse diálogo. Ah, ótimo. Foi bom você fazer esse comentário. E, inclusive, também de publicações, agora, né, mais recente, em e-books. Também tem um diálogo com a biblioteca. Tem um selo da biblioteca, recentemente criado. Essa é a pergunta. Ana Regina, obrigada pela pergunta. Te confesso que eu não estava respondê-la. Talvez eu não esteja muito bem preparada para respondê-la. Vou te trazer as informações. Se você achar que não é suficiente, a gente troca e-mails e eu até te copio a colega que coordena esse processo lá, ok? Existe, sim, um pouco desse diálogo. A Embrapa, ela tem as publicações da Embrapa, elas saem apenas como Embrapa. Desde o ano de 2012, tem colegas da Embrapa ali, é 2012, Sabrina? Eu não vou lembrar, 2012, 2013. Só como Embrapa, que saem só como selo Embrapa. Antes saía com um selo específico de cada uma das unidades. Por exemplo, Embrapa Cerrados, Mandioca Fruticultura e tal. Foi unificado... 2014? Isso. Obrigada, Fábio. Foi unificado, então, e a partir de 2014, o ISSN é centralizado e só sai com a informação editora Embrapa. Apenas isso, ok? Existe uma instância em nível... de sede, ou seja, em nível central, que é responsável pela editoração de obras. Mas as unidades também possuem, digamos assim, os seus espelhos em relação à editoração. Contudo, o selo da Embrapa, o ISBN, ele é único. Ele sai apenas por meio da editora Embrapa e a responsabilidade é de uma supervisão de editoria e produção vinculada à gerência de comunicação. Até o ano de 2018, até janeiro, a Embrapa tinha uma unidade específica que tratava disso, que é a Embrapa Informação Tecnológica. Eu comecei a falar dela aqui no inicinho, eu citei até um exemplo em relação à memória técnica. Nessa unidade, então, a gente tinha uma gerência de assuntos editoriais, outra de organização da informação, que ficavam as bibliotecas. A gente tinha uma outra estrutura. Essa estrutura foi modificada, foi alterada, a unidade foi extinta, e, então, hoje, ela está na Embrapa Sede. E nós temos o espelhamento dentro das unidades. Não necessariamente formalizado em via de
um setor, assim. Mas temos unidades que têm diagramador, que tem o profissional de letras que faz a revisão, e o profissional bibliotecário também atua na normalização das publicações e na revisão das referências e elaboração dos dados internacionais de catalogação. A gente tem até um levantamento dentro do sistema de bibliotecas de quais profissionais trabalham nesses processos, que são em sua maioria. A gente deve ter uns poucos que não atuam nesse sentido. Sobre a sua segunda pergunta, que tem a ver com a relação em nível de distribuição das publicações, isso aconteceu, digamos assim, de uma forma bem produtiva até o início do ano de 2018. Com esse realinhamento que nós estamos passando, isso também tem sido readequado em nível interno. Por exemplo, a Embrapa ela comercializa alguns e-books. Como ela comercializa, muitas vezes não nos é dado o registro dessa memória. A gente tem conseguido isso mantendo em nível de acesso restrito. Ou seja, conseguimos o texto, mas ele fica em acesso restrito. O que, para a gente não vê em nível competitivo. Para a gente que eu falo, equipes das bibliotecas, que a gente preconiza, a gente tem 2 repositórios de acesso aberto, um deles, inclusive, o Alice, com a taxa de acesso, assim, incrível, muito bem recomendado. Então, assim, a gente sempre quer colocar em acesso aberto, mas é óbvio que a gente respeita a questão dos direitos autorais, porque, às vezes, é um contrato de um livro que não nos possibilita aquilo. Mas existe essa possibilidade. Em relação à distribuição dos livros impressos, então, a gente conseguiu isso de forma mais efetiva até 2018. Atualmente, existem situações a serem resolvidas nesse sentido, existem livros que não foram distribuídos e que a gente está agilizando o processo para que venha acontecer o mais breve. Tá? Mas é uma relação que eu acredito que ela é muito importante, mas ela sempre pode ser potencializada, porque ela é uma das frentes de atuação e que ela implica, se a gente for olhar num ciclo de informação, eu nem vou pensar no ciclo em nível linear. Tem aquele professor José Augusto Guimarães, né, da Unesp, que ele coloca que a gente não deve nunca pensar nele linear, mas como se fosse um DNA, uma espiral, porque os processos, muitas vezes, eles não seguem uma ordem. Mas pensando no ciclo da informação que a gente conhece, a editoração está com o processo de criação da informação. Se o processo de criação está conjugado com as instâncias que fazem a organização e a disponibilização, a recuperação vai ser muito melhor. Então, quando a gente casa esses processos em nível institucional, o produto ele é muito melhor, com certeza. Não sei se eu respondi todas as suas dúvidas. Respondi? A gente, lá na UNB, a gente tem o Creative Commons, né? Sim. Então, mas é porque a pesquisa é feita lá e, então, o autor, ele libera porque ele recebeu o dinheiro de pesquisa e tudo. Tem gente que não libera, né? Normalmente, o direito, o pessoal não gosta muito de liberar, ou então, quando a pessoa tem um contrato de uma editora comercial, ele vai publicar, então tira da base, mas em suma é isso. Mas a minha preocupação era assim, esse diálogo de receber essas publicações, né? Porque você está fazendo um trabalho aí, e essas publicações, sendo da Embrapa, acho que teria que ter assegurado, como nós temos esse problema lá na UNB. A gente tem livro publicado pela editora que nunca recebemos. Sim. Às vezes o autor vem e dá um. Entendeu? Do depósito legal, sim. E o controle bibliográfico também. Então, mas nós não temos depósito legal lá. Na realidade, a gente tem uma norma, que a RN é uma resolução normativa 14 do ano de 2001, que é... Perdão. A gente tem uma RN 14 do ano de 2001. Nessa resolução normativa, é descrito de forma explícita quantos exemplares devem ir. Então, o que ocorre? Essa resolução, ela não retrata a realidade, tanto que ela está em processo de revisão. Uhum. Ela é uma resolução que ela demanda revisão, porque
Na realidade, ela parte de um princípio que ela prevê um excesso de publicações impressas serem enviadas e que não tem tanto a ver com a nossa realidade hoje. Por exemplo, a Embrapa está desativando a gráfica dela. Então, consequentemente, o número de publicações a serem impressas vão ser menores, que vai ser terceirizado, vai ser para... Não sei como que vai ser o processo, mas, assim, imagino. Então, assim... O que eu quero dizer é que, mesmo havendo essa resolução, a princípio, a gente começou a ter um conflito, porque ela previa um envio maior. E algumas unidades, algumas bibliotecas, que têm a ver com avaliação e seleção, com desenvolvimento de coleções, elas não precisavam daquela publicação. Era uma publicação muito específica de outra área. Mas, ao mesmo tempo, após essa reestruturação, eu diria que até 2018 a gente teve esse envio. Não me atrevo a dizer que tudo, por isso que a gente pensou numa corresponsabilização no processo, para cobrir gaps, lacunas que possam existir, mas até janeiro de 2018, meados de 2017 ela aconteceu. E agora a gente está identificando e tentando verificar aquilo que não foi enviado e que precisa ser enviado. Hoje, sobre os impressos, a gente está ao contrário de vocês, a gente não tem tanta, assim, temos muita preocupação com os impressos, mas temos uma segurança um pouco maior. Agora, sobre os digitais, a gente já fica um pouco receoso, porque, ainda que a Embrapa seja uma empresa pública, nós temos publicações que são comercializadas e que elas não estão disponíveis em acesso aberto, até pelo tipo de contrato que já foi feito na criação daquele livro. Então, isso nos incapacita de colocar essa publicação para a sociedade nos repositórios de acesso aberto. Nós podemos fazê-la tão somente com acesso restrito. Esse é um desafio que nós temos para enfrentar. Obrigada. Tem só uma outra questão que eu lembrei aqui rapidinho, que tem até a ver com o colega que está ali, que tem uma instância da empresa que está em processo de validação e publicação de uma política de governança de dados, da informação e do conhecimento. Nessa política está preconizado o incentivo à publicação de acesso aberto. Então, acredito que em breve será publicada, vai ser um ganho para a gente, porque a gente vai ter um instrumento institucional para ter um diálogo maior com essas instâncias e mesmo com os pesquisadores, motivando a publicar em acesso aberto. Tá bom? E isso, aí com o gancho, a gente tem que foi mencionado pelo colega Fábio, a gente tem uma apresentação que vai ser feita sobre o trabalho da Embrapa na OGP de dados abertos, amanhã na Embrapa Senargem, a partir das 8h30 ou 9h? A partir das 9 horas da manhã. Tá? E, inclusive, ela vai ser realizada por um conjunto de colegas, mas pela colega que está responsável por essa política, que é a pesquisadora Patrícia Bertin. Tá? Obrigada. Eu tenho mais uma questão. O Fábio até levantou hoje de manhã essa ideia e já era uma questão minha que eu já provoquei ao nosso setor de aquisição aqui no Senado em relação ao valor financeiro da coleção. Você colocou que vocês fizeram todo o levantamento em relação à parte temática, histórica, e colocou todos os critérios. E eu não sei se eu que não percebi, mas não tinha um valor monetário, né, dessa coleção. E é uma coisa que às vezes a gente se depara com essa informação. Até o Fábio colocou hoje de manhã, né, nessa nossa época de fechamento de bibliotecas, em que a gente precisa todos os dias provar para que a gente serve, né? Porque aqui no Senado a biblioteca tem só quase 200 anos e todo ano a gente tem que provar por que a gente está dentro do Senado. Qual é o nosso papel, qual é a nossa missão, o que a gente faz, por que a gente é importante, porque eles querem sempre o espaço para fazer outra coisa. Então, a gente sempre fica preocupado com essa questão financeira, né, do acervo, como avaliar isso e como dizer isso para os dirigentes, né, para a alta direção da casa, quanto que vale aquele acervo que você tem dentro da biblioteca, que se você fechar, qual vai ser a perda, não só, né, de toda a parte histórica e da importância do acervo, mas em questão de valores financeiros mesmo. A casa vai perder quanto? Sim. Né? É um questionamento interessante. Na realidade, a gente não pensou no valor financeiro, porque
a nossa política de aquisição, ela funcionou de uma forma até a criação do portal de periódicos da CAPES e depois, com a criação do portal de periódicos da CAPES, ela funcionou de outra maneira. Então, não seria fácil para a gente e também não seria estratégico levantar custos de documentos que, por sua vez, foram adquiridos até, às vezes, em moeda distinta e tal. Então, assim, eu acho que o custo, e porque o custo é muito dinâmico. Quando a gente tem, por exemplo, uma coleção de obras raras e especiais, é muito fácil identificar o custo em relação a ela. Mas o acervo comum, o acervo cotidiano, o custo da obra em si, talvez nem seja só ele um aspecto a ser considerado. Então, por isso que quando a gente propôs, eu até voltei com eles ali os critérios, a gente propôs de forma conjugada, porque talvez se tomássemos um deles de forma específica, nós não conseguiríamos ter uma argumentação necessária com um questionamento de um gestor ou de outra instância. O custo do documento, de uma certa forma, ele está presente aqui, ó, imobilização do documento. Porque a Embrapa, ela é uma empresa pública, né? E nós temos um setor que ele coloca a partir de qual o valor que o documento é imobilizado. Ou seja, que ele é um documento patrimoniado. Então, nós nos pautamos em relação ao valor financeiro sobre isso. Se a gente tem uma coleção que ela é imobilizada, consequentemente, ela é uma coleção que ela teve um custo alto. E aí a pergunta a gente tem muitas coleções que tiveram um custo alto no passado, mas que a gente olhando deterioração, já não tem mais esse mesmo valor. Então, com isso, a gente propôs que quando fosse esse caso, fosse retirada a imobilização e aí avaliada a continuidade ou não daquela coleção. Se ela não tem como tirar a imobilização, o documento tem que ser mantido. Por isso que não dá para falar que é apenas um critério que permite a tomada de decisão. Porque eu posso ter uma coleção extremamente cara que atendeu no passado e que hoje não me atenda mais. A manutenção da coleção, o valor de um acervo, acaba que ele tem critérios quantitativos, mas ele é uma análise que ela é quanti-quali. E a gente procurou fazer dessa forma. Até porque as nossas coleções, salvas de periódico, não são coleções, e de algumas unidades, tem unidades que tem questão tecnológica, que tem livro, sei lá, de R$1.800, uma coisa assim. Mas não são tão claras. Então, o valor financeiro, ele acaba que ele está aqui dentro da imobilização do documento, mas que a gente percebeu que ele nunca pode ser tomado de forma isolada. Porque se eu falo, olha, é semelhante a gente, se eu tenho algo na minha casa que eu não posso desfazer pelo preço que ele custou, eu não demonstro a finalidade dele e a eficácia dele. Eu simplesmente falo, custa tanto, eu vou manter porque custou. E não é isso. A gente sabe que a gente está num ambiente que a gente é questionado em várias instâncias. Então, assim, custou, mas ele tem valor histórico, a temática é de interesse da unidade, o material não está disponível online, é um cruzamento de critérios que resgatam a importância daquele item, pelo menos na nossa consideração, sob o contexto da Embrapa. Outra biblioteca pode ter outra consideração. Vocês encontraram assim, os eixos para também fazer essa análise, então, financeira? Sim. Na literatura também, na vocês literatura conseguiram é colocado identificar o valor do documento, assim, que ele deve ser considerado. Só que, via de regra, na literatura, nunca você considera um critério de maneira isolada, para não correr o risco de ter uma decisão arbitrária, tá? Mais alguma questão, gente? Não? Muito obrigada, então. Perdão, Ela. Bem, eu queria aqui agradecer a Alessandra por ter compartilhado a experiência que a gente teve lá na Embrapa. Realmente, essas questões, assim, a gente sempre pensa, né, que por ter uma norma fica mais fácil, mas não é só ter a norma. A gente ainda passa por muitos outros percalços, né, Alessandra? Para você ver, a gente
tem segurança de vários instrumentos dentro da Embrapa que, mesmo assim, ainda exige com que a gente tenha uma continuidade, né? Um aperfeiçoamento e mostrar a capacidade do profissional de gerir os acervos, de gerir as bibliotecas e mostrar a nossa importância dentro das nossas instituições. Então, muito obrigado, Alessandra. E reforçando o convite para amanhã, né? A gente vai ter um outro workshop lá na Embrapa Senargem sobre o 4º plano de dados abertos, considerando já que a maioria das instituições que trabalham com ciência aberta e dados abertos são instituições públicas, instituições de pesquisa. A gente está promovendo esse workshop amanhã. Então, queria agradecer a presença de todos, agradecer o pessoal do Senado de ter oferecido espaço para a gente e agradecer a presença de todos hoje. Obrigado.